paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Um ótimo dia debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus. Que o seu dia seja um dia abençoado, repleto de realizações da parte do Senhor. E estamos aqui em mais um dia do nosso queridinho devocional voltado para nós princesas do Senhor Jesus. E hoje o nosso devocional de número 24, 24 de julho de 2026. E o tema do nosso devocional é as Três Marias. Como assim, irmã Aline? Sim, as Três Marias. E a nossa referência, ela se encontra lá em Filipenses, seu capítulo 2 e o seu versículo 15, que fala, Filipenses 2,15, que fala: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma sociedade ou geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como um astro no mundo. Oh, glória a Deus! E aqui o nosso devocional, ele vai falar, né, como a gente já viu aqui na palavra, que a gente seja filho de Deus, né, que vivamos sem culpa nesse mundo, né? Neste mundo cheio de ganância, nesse mundo de pessoas perversas, mas que a irmã Aline, que você venha brilhar como um astro no meio dessa multidão, no meio desse povo que muitas das vezes tem desobedecido às vontades do Senhor. E aqui o nosso devocional já começou a me chamar a atenção, que fala, né, como o Senhor tem suas mensagens preciosas na sua palavra. Né? Sempre que a gente abre a Bíblia, a gente vê, né, exemplos de mulheres de Deus, exemplos de mulheres de fé, que Deus usou e mudou o cenário. E quando a gente abre a Bíblia, também a gente vê que Deus, ele traz um tesouro escondido, né, para mim e para você, aonde muitos dizem que não tem mais jeito, aonde muitos dizem que não tem mais solução. O Pai chega e escolhe, porque é Ele que conhece o meu e o teu futuro. E aqui tem que hoje nós vamos conhecer três Marias marcantes na Bíblia. Três Marias que Deus usou para mudar a história. E vamos conhecer elas. A primeira Maria é a mãe de Jesus. A primeira Maria é a mãe do nosso Jesus. Embora jovem e inexperiente, foi escolhida por Deus. O Senhor não buscava nela habilidade, mas a pureza. Olha só, Maria, uma jovem, se for comparar no mundo de hoje, uma jovem que vai começar o emprego, colocando um exemplo no nosso mundo secular, que não tem experiência nenhuma, mas Deus escolheu. Sabe aquela pessoa que não tem experiência nenhuma e é escolhida para um cargo bom no trabalho e muitas pessoas ficam interrogando, nossa, por que ela nem é qualificada, ela nem poderia estar nesse cargo, mas quando o Senhor escolhe, está escolhido. E Maria foi uma jovem que tinha pureza no seu coração. Embora pelo olhar humano Maria não soubesse fazer muita coisa, não fosse cheia de habilidades, mas ela chamou a atenção do Senhor com a sua sinceridade, com a sua obediência, com a sua santidade e com sua pureza diante de Deus. E ela foi escolhida para gerar o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz pela minha e pela tua vida. Pelo olhar humano, Maria era insignificante, né? Maria não era com muitas habilidades, mas Deus, ele sabia para que era que Maria foi chamada. Deus, ele já sabia, eu vou escolher a minha filha. Não quero saber de habilidade, eu quero saber de um coração sincero, de uma pessoa pura, para eu escolher para ser a mãe do meu filho. E Maria, ela foi escolhida, né? E aqui fala mais. Já por outro lado, Isabel, que era sua prima, que foi a mãe de João Batista, ela era um símbolo de experiência. Maria representava o oposto, mas representava a santidade. Deus valorizou a pureza do coração para trazer ao mundo o Salvador. Olha só, a primeira Maria.
Já quero dizer para minha e para tua vida, uma pessoa que muitos achavam que não tinha habilidade. Quem sabe eu e você somos julgados pela sociedade, que a gente não sabe fazer tal tarefa com excelência. Talvez eu e você nos julgamos nós mesmos que somos piores, que não conseguimos fazer nada. E será que Deus não tem um propósito para mim e para a tua vida? Será que já paramos para analisar qual é o propósito que o Senhor tem? Para que o Senhor me escolheu? Para que o Senhor te escolheu? Eu e você não nascemos do acaso, eu e você não nascemos sem o propósito, mas nascemos com um propósito divino. E esse propósito o Senhor Jesus, ele tem para minha e para a tua vida. Então, a primeira Maria foi a mãe de Jesus. E a segunda? A segunda Maria. A segunda Maria é a Maria Madalena. Mulher transformada. Mulher o quê, irmã Aline? Transformada. Isso aí. Ela não era pura aos olhos da sociedade, mas foi liberta de demônios por Jesus e se tornou uma seguidora fiel. Ou seja, Maria Madalena, ela era uma pessoa mal vista pela sociedade, mal vista pela sua família, mas foi quando o Senhor olhou para ela com seu olhar de misericórdia e repreendeu todos os demônios, repreendeu tudo que não agradava a ele. O Senhor Jesus naquele momento ele estava falando para mim e para você, quando a gente lesse sobre a vida de Maria Madalena. Aline, eu não te olho como a sociedade olha. Aline, eu tenho uma história nova para você, como fala aqui. No momento que Jesus fez aquela obra linda na vida dela, Jesus estava dizendo para mim e para você, eu não desisto de você. Eu não te perco de vista em momento algum. Pode a sociedade tentar te difamar, pode a sociedade falar de você, pode a sociedade te abandonar, mas eu em todo momento estou contigo. Quer mudar de vida? Quer deixar eu dominar a tua vida, mudar o teu caráter, mudar a tua estrutura, limpar a tua vida, tirar tudo que não me agrada? Se está disposta, eu vou fazer de você uma mulher virtuosa. Se está disposta, eu vou fazer uma mulher que muitos vão lembrar de você. Assim como nós lemos aqui sobre Maria Madalena, na nossas vidas não é diferente. Aonde será que estão falando de nós pela transformação que o Senhor fez nas nossas vidas? E aí, a gente vai aceitar o convite do Senhor ou vamos recusar? Vamos deixar o Senhor transformar a nossa vida a cada dia, porque a cada dia eu e você precisamos ser moldada, precisamos ser que o Senhor tire todas as mazelas que existem nas nossas vidas, para a gente ser um exemplo como Maria Madalena, né? Que pelo olhar da sociedade ela não valia nada, mas quando Deus chega ele fala, epa, essa pode não valer para vocês, mas para mim é preciosa, né? E aqui embaixo fala que o Senhor ele mostrou que ele pode mudar a minha e a tua história, que só ele pode mudar a nossa história. Se eu e você der lugar ao Espírito Santo e dê toda a autoridade para Deus, Pai, minha vida está aqui. Faz o que tu quer na minha vida, em nome de Jesus. E aqui a terceira Maria, a primeira, a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, a segunda, Maria Madalena, e a terceira? A terceira é Maria de Betânia, apaixonada por Jesus, apaixonada. E aqui fala, Maria de Betânia é aquela que derramou o seu perfume aos pés de Jesus, né? Que derramou o seu perfume tão cheiroso, que derramou aquele unguento tão precioso e lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, né? E aqui fala aquela que derramou seu perfume aos pés de Jesus. Para ela, nada mais era valioso do que estar na presença e aos pés de Jesus, né? Ela não se importou com o julgamento, ela não se importou com aquele povo que estava ali e a criticou para que esse desperdício, não. Ela sabia, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero fazer o melhor, eu quero me derramar, eu quero oferecer a Ele o melhor.
E nesta hora eu quero perguntar para mim e para você, será que temos oferecido ao Senhor o melhor? Será que assim como Maria de Betânia, nós temos oferecido ao Senhor o melhor? Ou se temos esse perfume tão valioso, colocando o exemplo, se está cheio daquele perfume valioso, eu não vou guardar para outra oportunidade. Que derramar os pés de Jesus que nada, eu não vou dar minha melhor adoração ao Senhor, não. E será que estamos valorizando a presença dele? E aí, no momento que eu e você abre o coração, simbolizando esta garrafa que abre, e já começa a se derramar nos pés do Senhor, se derramar diante do Senhor, sem olhar quem está do lado, chega na casa do Senhor, levanta as mãos, adora Ele, não importa, queremos sentir a presença dEle. E nada mais importa. E para Maria, naquele momento, ela não queria saber de mais nada. Eu quero é adorar, eu quero derramar o mais precioso aos pés dele, porque só ele é digno, né? E aqui fala que ela simplesmente amava. E esse amor guiava a sua vida. Ela simplesmente amava. Ela foi uma pessoa que fez a diferença, né? Numa sociedade onde as pessoas se preocupavam muito com o valor material, ela falou, não me importo, para mim o valor da presença do Senhor, para mim o valor de estar na presença do Senhor, de fazer algo que ninguém faz. Eu sei que vai levantar intriga, que vai levantar opositores, mas eu não quero nem saber, eu quero fazer a diferença. E será que a irmã Aline tem feito a diferença? Será que você que vai me escutar tem feito a diferença? Ou vamos agir naturalmente como qualquer outra pessoa para a gente não ser questionada assim como Maria de Betânia foi? E aí? E aqui no final fala, essas 3 Marias podem viver dentro de nós, vocês sabiam? E aí, princesas, você já analisou que a gente pode ter o perfil de Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia, que foi uma pessoa transformada, que foi uma pessoa liberta, e também ser aquela Maria apaixonada pela presença do Senhor, ser aquela Maria dedicada a se derramar sem reserva diante do Mestre? E que eu e você viemos extrair o melhor da nossa história, né? E se tornar assim como elas. Pura, transformada e apaixonada por Jesus. Maria, mãe de Jesus, uma das características, pura. Maria, a que foi transformada, ela foi uma mulher liberta, ela mudou de vida, ela mudou seu caráter. E apaixonada por Jesus, que não queria saber do que os outros iam falar, mas ela queria dar a melhor adoração, ela queria dar a melhor parte para o Senhor. E aqui fala, no mundo cheio de gente corrompidas e perversas. E aí, nós vamos fazer a diferença? Nós vamos querer ser um pouco dessas Marias em nossas vidas? Ou a gente quer viver de qualquer maneira para não chamar a atenção? Porque quando eu e você decidimos fazer a diferença, fazer igual Maria, ter uma qualidade pura de Maria, ser transformada, deixar o Espírito Santo transformar nossas vidas e ser apaixonada pela presença de Deus, ser apaixonada por fazer o melhor para Deus, a gente vai ter inimigos, vai ter amigos, vai ter aqueles que nos apoiam e vai ter aqueles que vão nos apedrejar. E aí? Será que estamos dispostos a pagar o preço? Mas ser vista pelo Senhor, que a nossa adoração, que o nosso comportamento, que o nosso caráter chegue até Ele como cheiro suave? E aí? Se até hoje eu e você olhamos mais o que a sociedade vai falar ao nosso respeito, que possamos ter esse exemplo das Marias da Bíblia, né? Que venhamos ser puros, que venhamos ser transformados, pedir ao Senhor para nos transformar a cada amanhecer e ser apaixonados pela presença do Senhor, né? Que Deus ele venha falar melhor no meu e no teu coração e que a gente venha ter como exemplos, né? Essas 3 Marias que foram honradas, mas primeiro porque elas honraram a Deus. Irmã Aline, quer ser honrada? Honre a Deus. Você que vai me assistir, quer ser honrada? Honre a Deus primeiro. Que o Senhor ele vai nos honrar e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.